Beleza, pessoal. Na aula passada, nós concluímos que, de fato, só é possível conhecer a Deus porque Deus se revela. Nada do que nós façamos ou que a gente pode fazer nos fará conhecer a Deus. Nós temos conhecimento de Deus porque Deus tomou a iniciativa. É Deus que se revela ao homem. E tudo que Deus revela não é algo alheio ao próprio Deus. Deus, quando revela algo ao homem, ele faz uma revelação de si mesmo. E como nós falamos também na aula passada, Deus se revela onde? Deus se revela na consciência do homem, na sua mente, aí dentro de você. E a Escritura deixa isso muito claro, tá? Vejamos, pois, o texto de Romanos, no capítulo de número 11. Os 4 últimos versículos, Paulo ele faz algumas assim, exaltações à mente do Senhor, né? E aos caminhos do Senhor. Ele diz o seguinte, que os caminhos do Senhor são insondáveis e inescrutáveis. E depois Paulo faz uma pergunta, e quem conheceu a mente do Senhor? Ele termina o capítulo de número 11 dizendo que os caminhos do Senhor são insondáveis e inescrutáveis, e fazendo a pergunta, quem conheceu a mente do Senhor? E Paulo inicia o capítulo de número 12, e não são coisas separadas. Às vezes essa divisão de capítulos e versículos faz com que as pessoas façam distinção de textos, mas não são textos distintos, é uma continuidade, é um texto normal, tá? Quando Paulo escreveu essa carta, não havia divisões de capítulos e versículos, tá? E quando chega no capítulo de número 12, depois de Paulo fazer essa pergunta, quem conheceu a mente do Senhor? Olha o que Paulo diz. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresentei o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, ou culto na razão, culto na mente. É um culto que é feito a Deus na consciência. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos, vocês, nós, se transformem pela renovação da vossa mente. Porque renovando a vossa mente, vocês vão experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. O que Paulo está dizendo aqui é que a vontade de Deus, que é boa, vontade de Deus que é perfeita, vontade de Deus que é agradável, é possível ser experimentada na mente, na consciência humana, na renovação constante da nossa mente em direção a Deus. Tá? Essa questão de mente e reino de Deus, né? Conhecer a Deus, está dentro até da palavra arrependimento. Arrependei-vos porque é chegado o reino de Deus. Essa palavra arrependimento do grego é metanoia, que é a união de 2 palavras, né? Meta e noia, que é além e mente. É quando a sua mente vai além. Tá? É uma experiência com Deus que já parte do lado de dentro. É impossível conhecer a mente do Senhor, mas aqueles que estão dispostos a renovarem as suas mentes, entregando o vosso culto a Deus, que é um culto racional, que é o culto na mente, esses que estão dispostos a renovar a sua mente e consciência no caminho do Senhor, estão fadados a experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. E esse negócio, meus irmãos, eu vou contar uma história para vocês de esse sempre crer do lado de fora, tá? Se submeter a uma teologia que é criada majoritariamente do lado de fora, uma teologia que não grita aqui dentro. E às vezes é uma teologia contra a própria consciência. Deus está te falando um negócio lá dentro, aí vem um cidadão cheio de textos, cheio de uma teologia pronta, que te apresenta algo contra a sua própria consciência, o que Deus grita aí dentro, e você se entrega. Isso, olha só, aqui em Lima, aqui no Peru, tá? Alguns séculos atrás, a Inquisição Romana, os católicos, não é? Vinham até Lima, ali no Peru, com o tribunal da Inquisição. E julgavam as pessoas, julgavam os hereges, julgavam os pecadores. Né? E no momento do julgamento, havia uma cruz, uma imagem da cruz, né?
uma escultura. E no momento do julgamento, os bispos ali, né, os manda-chuva da religião, diziam que não era eles que julgavam, era o próprio Deus. Então eles perguntavam para a imagem. Eles olhavam para a imagem e diziam assim: esse caboclo é inocente, é culpado, né? A pergunta é: ele deve ser condenado? E a estátua mexia a cabeça, meus irmãos, a estátua mexia assim, ó. E aí todo aquele povo, crendo numa imagem que está do lado de fora, crendo numa estrutura religiosa que está do lado de fora, se submeteram àquilo e jogavam o pessoal na fogueira. Aí há pouco tempo atrás, teve um terremoto. Teve um terremoto ali no Peru. E o que aconteceu? Quebrou essa estátua, né? E a cabeça até hoje está lá dentro desse local da Inquisição. E eles perceberam que havia um mecanismo que saía aqui da cabeça da imagem e ia lá até onde os caras do tribunal ficavam sentados e eles apertavam o negócio lá e mexiam a cabeça. Para você ver o que crer do lado de fora, o que você criar uma teologia, ou se entregar uma teologia, ou dogmas, ou ideologia, ou qualquer coisa que não grite antes da sua própria consciência, o que isso pode te levar a crer, tá? E como eu disse na aula passada, nós não apresentamos uma sequência de textos para formar sua consciência. Pelo contrário, nós criamos uma teologia a partir do que Deus já revelou na nossa consciência. Ah, Luiz, você está falando, você está falando bobagem. Não estou falando bobagem. Se você está com a Bíblia aí, ó, vamos ler em Jeremias, capítulo de número 31, o verso de número 31 ao 34. Olha o que está escrito. Eis, em dias, diz o Senhor, em que firmarei uma nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá. Não conforme a aliança que fiz com seus pais, nos dias em que os tomei pela mão para os tirar da terra do Egito. Porquanto eles anularam a minha aliança. Não obstante, eu os haver desposado, diz o Senhor. Porque esta é a aliança nova que eu firmarei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Na mente lhes imprimirei as minhas leis. Também no coração lhes inscreverei. Eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Não ensinará jamais cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo, conhece ao Senhor, pois todos me conhecerão, desde o menor até o maior. E qual é essa nova aliança que Jeremias está profetizando? Vamos agora para Hebreus, capítulo de número 8, no versículo a partir do verso de número 6. Olha o que está escrito. Agora, com efeito, obteve Jesus ministério muito mais excelente, quanto é ele também mediador de superior aliança, instituída com base em superiores promessas. Porque se Deixa eu permitir o Fred entrar aqui. Porque se aquela primeira aliança tivesse sido sem defeito, uma aliança com defeito, uma aliança em pedras, uma aliança do lado de fora. Porque se aquela aliança tivesse sem defeito, de maneira alguma estaria sendo buscada um lugar para uma segunda aliança. E de fato, o profeta os repreendeu dizendo, olha só, eis aí vem dias, diz o Senhor, firmarei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá. E não segundo a aliança que fiz com seus pais, no dia em que o tomei pela mão, pois eles não continuaram a minha aliança. Porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel depois daqueles dias. Na sua mente imprimirei as minhas leis, também sobre o seu coração as escreverei. Eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Aí você continua lendo a carta aos Hebreus, sabe de que aliança ele está falando? Ele está falando da aliança de Cristo. Os textos, e nós vamos ler mais textos, deixam claríssimo que a aliança de Deus com o homem em Cristo Jesus é uma aliança na consciência do homem.
É uma aliança na mente do homem. E na próxima aula, na próxima agora, de quarta-feira que vem, nós vamos ver como a aliança de Jesus é anterior até mesmo à aliança de Moisés. Não somente superior, é também anterior. E a Bíblia diz isso. Está dando para entender até aqui? Leis cravadas nas pedras e leis cravadas no coração. Leis cravadas do lado de fora, nas tábuas. Essa foi uma aliança. A aliança que em Cristo agora chegou para nós são leis, como diz Hebreus, impressas no coração do homem. Todos os textos que nós lemos na aula passada mostram essa lei cravada no coração já do homem, beleza? Aí, qual é a proposta da aula de hoje? Alguém então me perguntaria, se na aliança de Cristo as leis são cravadas na consciência do homem, de tal modo que já não é necessário dizer conheça Deus, é o que os textos dizem, quais são essas leis que estão gravadas no coração do homem? E quando nós respondermos essa pergunta de quais são essas leis, nós também vamos descobrir o significado de pecado. Qual que é o conceito de pecado? Aí alguém me perguntaria por quê? Porque pecado, a Bíblia diz, é a quebra de uma lei. Então, se eu sei o que é lei, eu sei o que é pecado. Se eu sei o que é pecado, eu sei o que é lei. Vamos lá, ó. 1 João, capítulo de número 3, verso de número 4. Todo aquele que pratica o pecado transgride a lei, porque de fato o pecado é a transgressão de uma lei. Então, o que é pecado? Pecado é a quebra de uma lei. Então, quando nós entendermos aqui quais são as leis que Deus cravou no coração, eu vou saber também o que é pecado, porque pecado é a quebra dessas leis. Isso é tão verdade. Leandro levantou a mão. Quer fazer uma pergunta, Leandro? Só ativar seu microfone. Foi sem querer. Foi sem querer. Só um pouquinho, mano, só um pouquinho. Pode falar. Não, foi sem querer, foi sem querer. Ah, foi sem querer. De bom, então. Vamos continuar. Isso é tão verdade que em Romanos, capítulo de número 4, no verso de número 15, olha o que Paulo diz. Mas onde não há lei, também não há transgressão, ou também não há pecado. Porque se pecado é quebra de uma lei, se não existe lei, não existe pecado. Olha o que Paulo diz em Romanos 7,7. Que diremos, pois? É a lei pecado? De modo nenhum. Mas eu não teria conhecido o pecado se não fosse por intermédio da lei. Então, quando nós aprendemos aqui, chegamos à conclusão aqui, de quais são as leis que Deus cravou no coração do homem, nós já vamos responder todas as perguntas sobre isso é pecado, aquilo é pecado, aquele outro é pecado. Nós vamos descobrir isso pelas leis cravadas no coração. Beleza? Uma outra coisa também que a gente não pode misturar é que, se pecado é a quebra de uma lei, existe uma diferença entre pecar contra os homens e pecar contra Deus. Olha o que o profeta Samuel disse no capítulo de número 2 e no verso número 25. Pecando o homem contra o homem, o juiz o julgarão. Pecando, porém, o homem contra o Senhor, quem rogará por ele? Então, leis dos homens e leis de Deus não são coisas idênticas. Às vezes andam juntos, às vezes não. A aula de hoje nós vamos focar em lei de Deus. E toda a lei de Deus está cravada no coração do homem. Beleza? Vamos lá. As leis de Deus foram expressas em pedras no Antigo Testamento em formato de 10 mandamentos, o Decálogo. Contudo, o Novo Testamento traz uma reinterpretação, ou uma interpretação muito mais profunda desses 10 mandamentos e de todos os profetas.
Veja o que Jesus disse. Olha, o próprio Jesus, não é o Luiz. Veja o que Jesus disse em Mateus, capítulo de número 22, a partir do verso 34. Eu não vou ler o... Na verdade, eu vou lá para o final. Olha o que Jesus disse. E o intérprete da lei perguntou: Mestre, qual é o grande mandamento da lei? Respondeu-lhe Jesus: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todo o teu entendimento. Este é o primeiro e grande mandamento. O segundo é semelhante a este: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Destes dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. O intérprete da lei aqui perguntou para Jesus qual era o grande mandamento da lei. O intérprete da lei aqui faz uma pergunta simples, Jesus. Jesus, eu quero saber qual que é o grande mandamento da lei. Mas você percebe que Jesus não responde apenas um mandamento. Jesus fala sobre dois mandamentos. Ó, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, etc. Este é o grande mandamento. O grande primeiro mandamento. E o segundo é semelhante a ele. Ama o teu próximo. E a conclusão final de Jesus é o seguinte: destes dois mandamentos dependem toda a lei e todos os profetas. Jesus pega todo o Antigo Testamento e diz assim, ó, todo isso aqui, todo esse compêndio literário fica de joelhos diante desses dois mandamentos. Ama o teu Deus de todo o coração e ao próximo como a ti mesmo. Essa palavra depende aqui é a mesma palavra que refere para a nossa dependência de Deus. Jesus está dizendo assim, ó, toda a lei, todo o Antigo Testamento e todos os profetas dependem, se ajoelham, se prostram, se curvam diante desses dois mandamentos. Ama o teu Deus e ama o teu próximo. A questão é que se o intérprete da lei perguntou qual era o grande mandamento, por que Jesus responde dois mandamentos? Ora, porque estes dois andam juntos. São os dois lados de uma mesma moeda. Eu lhe perguntaria, é uma pergunta interessante que eu te faria. No voo de um pássaro, qual é mais importante, a asa esquerda ou a asa direita? Qualquer pessoa vai responder, as duas. Não há uma asa mais importante. As duas andam numa completa sincronia, de modo que se alguma, em algum momento vier a faltar, a outra torna-se completamente vazia, sem sentido e sem propósito. De modo que o primeiro mandamento, amar a Deus, é evidenciado pelo cumprir do segundo. E nós vamos ver isso, Jesus disse isso. O primeiro mandamento, que é amar a Deus sobre todas as coisas, é cumprido no segundo. De modo que quem obedece o primeiro, cumpre o segundo. E quem cumpre o segundo, cumpre o primeiro. São coisas que andam juntas. Vejamos em Mateus capítulo de número 25. Para você ver como é verdade isso de que eu cumpro o primeiro mandamento cumprindo o segundo. Que eu amo a Deus amando o meu próximo. Deus escolheu ser amado no meu amor ao próximo, porque meu próximo é a imagem e semelhança do próprio Deus. Mateus 25. E quando o Filho do Homem vier em sua glória e todos os seus santos anjos com ele, o Senhor, né? O rei separará os justos dos injustos como um pastor separa as ovelhas dos bodes. E ele dirá aos justos, vinde benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde antes da fundação do mundo. Porque um dia eu tive fome e me deste de comer. Eu te pergunto, meu irmão, Deus tem fome? Um dia eu tive sede e me deste de beber. Deus tem sede. Um dia eu estive com frio e me cobriram. Deus sente frio. Um dia eu estive preso, foste me ver. Deus já esteve preso. E um dia eu estive doente e foste me visitar. Deus já esteve doente? Essa pergunta que eu lhes fiz, os justos farão para o Senhor. Mas, Senhor, quando foi que nós lhe vimos com fome e lhe demos de comer? E Jesus disse assim, ó,
O próprio Deus encarnado em Cristo disse: quando vocês fizeram a um dos pequeninos, a mim, vocês fizeram. A mim. De modo que entregar algo a Deus, eu entrego algo a Deus entregando ao meu próximo. Eu sirvo a Deus servindo ao meu próximo. Eu amo a Deus amando o meu próximo. Olá, vamos lá. Como a Bíblia toda diz isso. João capítulo de número 13. Verso de número 33 a 35. Filhinhos, olha só. Jesus está num o seu último sermão para os discípulos antes de ser preso. Ele vai se despedir. Ele disse assim: ó, filhinhos, ainda por pouco tempo eu vou estar convosco. Vocês vão me buscar e vocês não vão me encontrar. Porque para onde eu vou, vocês não vão. Vocês não podem ir. E um novo mandamento vos dou. Que vos amei uns aos outros como eu vos amei. Que também vocês se amem como eu vos amei. Nisto conhecerão que vocês são meus discípulos, se vocês tiverem amor uns aos outros. Aí eu te pergunto, peraí, o mandamento não é 2? Por que Jesus está falando 1? Olha lá. Vamos para João 14:15, continuação do sermão de Jesus. Se me amais, guardareis os meus mandamentos. Olha João 14:21. Aquele que tem os mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. João 14:23. Se alguém me ama, guardará a minha palavra. Quem não me ama, não guarda as minhas palavras. E a palavra que estáis ouvindo agora não é minha, mas do Pai que me enviou. Ou seja, é o próprio Pai dizendo. É o próprio Pai dizendo. E olha o que o Pai está dizendo assim, ó. O meu mandamento é este, João 14:12, que vocês amem uns aos outros como eu vos amei. E se vocês me amam de verdade, vocês vão cumprir o meu mandamento. E sabe qual é o meu mandamento? O meu mandamento é que vocês se amem. Então vocês vão me amar cumprindo este mandamento. É Jesus que está dizendo. O primeiro mandamento será vivo em vocês se vocês cumprirem o segundo. O João, 1 João, disse assim, ó, meu irmão, se você diz que ama a Deus, que não vê, mas não ama o próximo, tu é mentiroso. Os dois mandamentos andam juntos, de modo que os dois em Jesus são transformados em um. Amar o próximo como o próprio Cristo amou. Porque se você cumprir esse mandamento, é porque você ama a Deus. Como ele disse, se vocês me amarem, vocês guardarão os meus mandamentos. E o meu mandamento é que vocês amem ao próximo, como eu vos amei. Vamos continuar. Eu falei que hoje a gente vai ler bastante texto bíblico. Romanos 13, 8 ao 10. A ninguém fiqueis devendo coisa alguma, exceto o amor com que vos ameis uns aos outros. Pois quem ama o próximo, cumpre a lei. Olha só, meu irmão. Olha só, meu irmão. O texto lá no começo da aula, Jeremias e Hebreus que eu li. Que na aliança de Cristo as leis estão inscritas e cravadas no coração e na mente. De modo que ninguém precisa dizer ao outro, essa é a lei de Deus, essa é a lei de Deus, porque o próprio Deus disse que está na mente. E olha só o que ele falou. Quem amou o próximo tem cumprido essa lei. Continuação. Romanos 13, 8 ao 10. De modo que não adulterarás, não matarás, não furtarás, não cobiçarás. E se há qualquer outro mandamento, tudo nessa palavra se resume: amarás o teu próximo como a ti mesmo, pois o amor não pratica mal ao próximo, de sorte que o cumprimento da lei é o amor. Gálatas 5:6. Porque em Cristo Jesus nem circuncisão e nem circuncisão tem valor algum, coisa do lado de fora, é do lado de fora, aliança cravada do lado de fora. Mas o que importa, Gálatas 5:6, é a fé que atua pelo amor. Fé só é verdadeira quando atua pelo amor. E amor a quem? Amor ao próximo. Vou errar porque é muito texto. Gálatas 5:14. Porque toda a lei se cumpre num só preceito. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Um só.
Não tem mais nada. Um só. Tiago 2,8. Todavia, se cumprirdes conforme a Escritura, a lei real, que é ama o teu próximo como a ti mesmo, vocês fazem bem. 1 Pedro 4,8. Mas, sobretudo, tende ardente amor uns para com os outros, porque o amor cobrirá a multidão de pecados. Aí você se pergunta, peraí, quem perdoa o pecado é Jesus ou eu ganho perdão vivendo o amor? Ele não está falando sobre perdão aqui. A questão é, eu vou citar uma citação para vocês aqui daqui a pouco. Se pecado é a quebra da lei e lei é amar, quanto mais você amar, mais o pecado se distanciará de você automaticamente. Ou melhor, mais você se distanciará de pecado espontaneamente e automaticamente. Conquanto que você cresça em amor ao próximo. 1 João 3,11. Porque a mensagem que ouviste desde o princípio é essa, que nos amemos uns aos outros como eles amou. 1 João 4,8. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. 1 João 4,16. E nós conhecemos e cremos no amor que Deus tem por nós. Deus é amor, e aquele que permanece no amor permanece em Deus e Deus permanece nele. As leis de Deus cravadas no coração são revelações do próprio Deus. E como eu disse, revelações do próprio Deus não são algo alheio ao próprio Deus, mas revelam o próprio Deus. De modo que a lei de Deus revela a própria natureza divina, o próprio caráter divino. É por isso que João diz que Deus é amor. E o cumprimento da lei é o quê? É amor. Por isso que o único que cumpriu a lei na sua perfeição foi o próprio Deus encarnado. Foi quando Deus amor se fez carne. E andou no meio dos homens. E amou. E amou. Aí, vamos agora para a aplicação, né? Olhe só o que um teólogo dos meus preferidos disse sobre o amor. Na página 139 da... Eu vou citar aqui sempre as páginas e o nome dos livros. Não é para ficar... Eu vou citar o mínimo possível. Mas eu vou citar alguns aqui para que vocês não achem que eu sou uma voz ao vento, que eu falo só coisa da minha cabeça. Não, meu irmão. Não, meu irmão. Eu estou junto aí com todos os caras que eu aprendi. Com toda a história da igreja, com todos os apóstolos, os descendentes dos apóstolos, os filhos dos apóstolos. Olha só. Champlin, Enciclopédia Bíblia de Teologia e Filosofia, página 139. Ele fala sobre o amor. E ele apresenta o amor não como uma das facetinhas do evangelho, como se fosse uma cerejinha do bolo, não. Mas o amor é o básico do evangelho, não no sentido de ser o comum, mas no sentido de ser a base plena do evangelho. Aí olha o que ele diz. Contanto, tanto mais atônitos ficamos em face do fato de que quase todos os credos denominacionais deixam-no totalmente de lado ao listarem seus itens de crença. Bom, a primeira coisa, quando eu chego numa igreja, que é uma igreja que já tem credo desenvolvido e confissão de fé, eu peço para ler. E olha, meus irmãos, eu me surpreendo, porque até hoje eu não encontrei nenhum que fale sobre o amor. E a Bíblia diz que Deus é amor. Deus é. Aí alguém vem dizer assim, né? Deus é amor, mas Deus é justiça. Como se a justiça de Deus fosse desvinculada do seu amor. E é justamente o contrário. Deus é justo porque Deus é amor. Porque se Deus não fosse amor, Deus seria injusto. A justiça de Deus é uma justiça que nasce do seu amor. Tanto é que a justiça de Deus, Paulo diz, se revela na cruz, quando os homens injustos são justificados pela justiça de Cristo. Olha lá. O apóstolo João morreu. E ele deixou um discípulo dele chamado Policarpo. Policarpo foi o último homem vivo que teve contato com os apóstolos. Quando João morreu, só ficou Policarpo, o único homem vivo que teve contato. Esse Policarpo era bispo de Esmirna. Sabe aquela igreja lá do Apocalipse, a igreja de Esmirna?
ao anjo da igreja de Esmirna que diz, etc. Aquele cara lá era Policarpo. Policarpo era temido pelos pagãos, e ele era conhecido como aquele que destrói os nossos deuses. Policarpo teve uma visão de que seria queimado vivo, e os irmãos quiseram escondê-lo, e ele disse assim, eu não vou me rejeitar a ser queimado pelo meu Cristo. Não. Ele não fugiu, meu irmão. Ele foi para a fogueira. E esse Policarpo escreve uma carta aos Filipenses, a mesma igreja que Paulo escreveu a carta aos Filipenses. E Policarpo, nessa carta, também cita Paulo. E olha o que Policarpo diz no capítulo de número 3 da carta aos Filipenses. Pois quem permanece no amor está longe de todo pecado. Todo. Agostinho, Santo Agostinho, livro Vida Feliz, página de número 17. Ele escreve assim, Deus, aquele a quem acatar é o mesmo que amar. E vamos citar um último livro, que é o Didaquê. O Didaquê foi um livro que era uma espécie de discipulado dos apóstolos para as igrejas. Instrução, como vocês reconhecerem falsos profetas, etc. E o Didaquê começa, o primeiro texto dele dizendo assim, olha, na vida há dois caminhos, o caminho para a vida e o caminho para a morte. Sabe qual que é o caminho para a vida? Os apóstolos diziam, é amar. É amar. É amor. Aí hoje, a gente vive uma caminhada cristã de fuga do pecado, né? E tem que mesmo, a Bíblia diz pra gente fugir da aparência do mal, né? E a gente se esqueceu da natureza do amor. A gente se esqueceu que pecado é uma quebra do amor. Aí eu vou citar exemplos bem simples, tá? Não vou citar exemplos complexos. Os complexos vocês pensem, construam um pensamento. Então, um exemplo bem simples. Aí a gente pensa que pecado, meu irmão, é não tocar no domingo. Aí a gente pensa que a gente peca e Deus fica tristinho quando eu não vou no evento religioso. Aí a gente pensa que pecado é quando eu não dou certa quantia no meu templo, na minha instituição religiosa que eu faço parte. Aí a gente pensa que Deus fica triste quando eu não cumpro a meta que é imposta a mim na igreja. Aí Deus pensa que Deus fica triste quando eu deixo... Tem gente que acha que Deus fica triste quando eu deixo a barba. Aqui, ó. Tem gente que acha que eu estou pecando. Tem gente que acha que a gente deixa Deus triste ou que a gente peca quando usa calça jeans. Aí eu te pergunto, meus irmãos, aonde essa lei foi cravada no coração? E a gente vai acumulando essas visões de pecados totalmente religiosas e totalmente distintas do Evangelho. E quanto mais a gente vai criando isso aí, mais a gente se distancia da natureza do Evangelho, que é amor. Sabe o que Paulo diz lá em Romanos 13? Não adulterarás, não matarás? Ele resume tudo isso. Amor, ele está dizendo... Entrou mais alguém aqui, só vou autorizar. Ele está dizendo o seguinte, meus irmãos, quem ama como Jesus amou? O amor como Jesus amou lhe permite adulterar? O amor como Jesus amou lhe permite assassinar? O amor como Jesus amou lhe permite furtar? O amor como Jesus amou lhe permite cobiçar? Paulo ele faz toda uma interpretação da lei dizendo, meu irmão, será que vocês não veem que tudo nasce do amor e tudo converge para o amor, porque Deus é amor? De modo que Paulo diz em 1 Coríntios 13, que restam agora três coisas, a fé, a esperança e o amor, mas o maior, você sabe o que Paulo está dizendo que é maior do que a fé? É o amor. Aí, olha só, eu vou citar aqui o Catequismo da Igreja Católica. O Catequismo da Igreja Católica, número 2181.
Olha o que está escrito lá. Aqueles que deliberadamente faltam à sua obrigação, à missa dominical, comete pecado. Como se pecado agora se tornou rotina religiosa. Como se agora andar em santidade de Deus é se adaptar ali a rotinas, a liturgias. E essa lei cravada no coração, eu gostaria de dizer que é muito mais profundo do que isso. É muito mais profundo e muito mais penetrante do que isso. E essa lei no profundo do coração nos faz nos curvar diante da grandeza de Deus e da sua misericórdia, diante da realidade do quão pecadores nós somos de falhar com essa lei que está aqui, ó. E qual que é a lei que está aqui? Como eu li todos esses textos, ama o teu próximo como Cristo te amou. E é amar, meu irmão, né? Aí alguém vem me dizer, já dizendo para mim, nossa, esse seu evangelho é fácil. Rapaz, uma pessoa que olha para mim e diz que o evangelho que me cobra, coloca como lei sobre mim, amar o meu próximo como Cristo amou, um irmão que diz que isso é fácil, eu digo para ele assim, talvez você não ainda tenha conhecido o que é o amor de Jesus. Sabe quando que você peca? Eu vou dizer quando você peca. Quando em pensamento, em atitude, você faz qualquer coisa que não seja conforme o amor de Jesus. Sabe quando você pensa algo sobre o irmão ou a irmã, sobre o vizinho, que Jesus não pensaria? Você pecou. Sabe quando você deseja algo para qualquer pessoa do seu trabalho? Sabe quando você se alegra com a tristeza daquela pessoa no seu trabalho, aquela pessoa que te humilha, que te enche, aí o patrão dá uma dura nela e você se alegra com a dor dele? Você pecou. Sabe quando você se alegra com a dor do outro? E quando você se entristece com a alegria do outro? Está conforme o amor de Jesus? Sabe quando você finge que está dando os conselhos bonitinhos, finge que está querendo ajudar, mas lá no fundo você está falando tudo aquilo ali com um desejo que não convém do amor de Jesus? Você pecou. Quando no seu trabalho, quando na sua escola, quando em qualquer momento da vida, nós deixamos fluir aqui dentro, ou deixamos se materializar para fora qualquer coisa que não seja conforme o amor de Jesus, meus irmãos, nós pecamos. E aí, você ainda acha que é fácil? É por isso que, diante dessa lei cravada no coração, nós sempre nos curvaremos diante da graça de Jesus. Pai, me perdoa, porque eu sou um miserável, que eu não consigo amar como o Senhor amou, mas me dá outra chance. E aí, meu irmão, quando você pode estar onde for, a sombra da cruz vai te alcançar. Tá? Crava aí na tua mente, crava aí, ó, aqui dentro, ó. Igual o Hebreus e Jeremias disse, que as leis estão cravadas, inscritas, estão escritas aqui, ó, não dá para você fugir. Que é amor. É amor. Alguém quer fazer alguma pergunta? Meu amigo Dalton, seja bem-vindo. Depois eu vou te mandar a aula gravada também, tá? E aí, meus irmãos? Eu queria te dar um conselho, pelo amor de Deus. Não creia, não se renda, não acredite, não se permita ser dominado por qualquer teologia que Deus já não tem escrito dentro de você. Porque está escrito que nessa aliança em Cristo, as leis do Senhor estariam escritas no nosso coração. Você sabe o que o apóstolo João disse? Ou melhor, o apóstolo Pedro? De modo que não necessitais mais que ninguém vos ensine, porque a unção de Deus que está em vós lhes ensinará todas as coisas. Todas as coisas. O que você está fazendo aqui então, Luiz? Você está ensinando meu irmão? A única coisa que eu estou fazendo aqui é tentar fazer você olhar para dentro de você e ver que tudo o que tange o evangelho, Deus já cravou aí dentro. Aí você se permite se ficar convencendo
por tantas coisas que Deus não colocou aqui dentro da consciência, aí o evangelho grita lá dentro. O microfone caiu aqui. Aí o evangelho grita lá dentro. O evangelho grita dentro de você. Deus grita lá dentro. Deus te chama lá dentro para a lei que está cravada lá dentro. Aí você fica com uma confusão. Porque tem uma lei que é apresentada do lado de fora. Tem uma doutrina que é apresentada do lado de fora. Tem um uso e costume que é apresentado do lado de fora. Aí você fica extremamente confuso. Meu Deus, eu fico com o quê? Com o que está do lado de fora ou com o que está do lado de dentro? Meu irmão, eu peguei todos esses textos aqui, tudo isso que eu mostrei. Eu acho que eu li uns 20 textos bíblicos só para falar para você que quando isso acontecer, pelo amor de Deus, creia que Deus está em você te ensinando. Pelo amor de Deus, acredite que o Espírito Santo cravou dentro de você as leis. Não se permita ser convencido por teologias contra a consciência, contra o que Deus cravou aqui. Não se permita. Aí, quanto mais você vai ouvindo do lado de fora e a consciência aqui, aí chega um momento que entra em contraste. Entra em contraste. Aí a pessoa vai escolhendo o lado de fora. E sabe o que ela vai fazendo com a consciência aqui dentro? Ela vai pegando aquela consciência, ó, e vai deixando lá no fundo da gaveta. É como se fosse uma chama que queima e ela vai ofuscando aquela chama. Mas graças a Deus que pela sua misericórdia essa voz jamais deixará de gritar no coração dos homens e do seu. Leandro, se levantou a mãozinha, pode falar. Cara, eu tenho uma pergunta, tipo assim. Só um pouquinho. Eu não te ouvi aqui. Pode falar agora. Eu tenho uma pergunta, tipo assim, que nem hoje eu fui no mercado fazer uma cobrança lá da empresa, né? Tá me ouvindo? Deixa eu ver. Aí, tipo assim, eu vi um mendigo na porta do mercado. E ele tava pedindo dinheiro. Só que ele tava bem bravo lá. Aí o meu coração dizia que era comprar alguma coisa para ele. Só que a minha mente devia que pensando assim, esse cara tem que trabalhar. Então, assim, entra em conflito mesmo, esse entendimento. E acho que se encaixou no que você tá falando, entendeu? Aí, tipo, o coração diz que é para me comprar alguma coisa, mas a razão, né, da mente fala porque, esse cara pra lá tem que trabalhar. Então, tipo assim, é um amor pulsando no coração, mas é a mente pensando ao contrário, né? Tipo assim, o que você me diz? Eu acho que é a pastora que está ali. Pastora, eu só vou responder ele, eu já... Na verdade, pode fazer, pastor. Ativa o seu microfone para fazer a pergunta. Ou observação. Alô? Pode falar. Pastora, não está saindo som. Não está saindo som. Não, Quem está ouvindo a pastora? ela tem que apertar o microfone, fala pra ela. Ah, tá, já fala. Então, enquanto isso, eu vou... Aí, deu certo. Pode falar, pastor. É só aqui que está travando o áudio dela ou aí também, Leandro? A gente não está conseguindo te ouvir, pastor. Enquanto isso, eu vou falar com o Leandro aqui. Ô, Leandro, Irmão, a Bíblia deixa claro, em Romanos, em Jeremias, em vários textos, sobre o como, dentro de nós, há duas vozes. A voz da consciência. E a voz da consciência, ela sempre faz um juízo sim. entre dever e o que se deve fazer e o que não se deve. Ou o que deveria e não deveria. E há uma segunda voz, que é a voz do desejo.
que alguns falam como vontade da carne. E o meu desejo e essa voz da consciência às vezes entram em conflito. E a gente, como cristão, tem que ficar com quem? Com essa consciência de amor que grita dentro da gente. Sim. Então, se naquele momento você sentiu algo falando dentro de você, que era para você fazer uma oferta para aquele mendigo, é a lei cravada no coração, meu irmão. Tipo assim, posso fazer outra pergunta? Pode? Aconteceu isso repentinamente, no mesmo lugar. Uhum. E tipo assim, eu acho que não é coincidência, sabe? Eu não digo que você deve pegar tudo que você tem e dar para todos os mendigos, porque Sim, hoje em dia é tanta gente pedindo, infelizmente, que se a gente for dar para todos, a gente vai acabar pedindo também. Deus sabe das nossas limitações e do que nós podemos fazer, sim. né? Então, dentro do que você pode fazer, essa consciência vai falar com você, é Cristo em você. É Cristo que nos convence do pecado, da justiça, do juízo. Ô, pastora, Fred conseguiu aí. arrumar seu áudio? Eu vou falar pelo do Aí, Fred, que tá agora tá melhor, que bom. ele tá no PC. Dando continuidade àquilo que você estava falando, eu falo que o Espírito Santo, ele confirma algumas coisas, né? Inclusive, exatamente foi o que você está falando foi pregado domingo no culto, né? Estávamos falando exatamente sobre a questão do amor. E aí, quando o rapaz perguntou sobre o mendigo, eu sempre tive, eu nunca tive dificuldade em fazer ofertas ou abençoar alguém, independente daquilo que a pessoa vai fazer, né? E o pastor, na posição, né, da profissão, ele já tinha um pouco mais de resistência por conta de saber que a maioria das pessoas, né, que estão nessa situação de rua, elas provavelmente utilizariam dinheiro ou uma doação para outros fins que não seria exatamente aquilo que para qual ele está pedindo, né? E aí ele falou sobre isso, né? Que Deus tem ministrado tanto o amor que ele se deparou com uma pessoa que ele teria absoluta certeza que iria utilizar o dinheiro para outros fins, mas ainda assim o amor fez com que ele se compadecesse daquela alma, né? Então ele é aquela briga, né, que você acabou de falar dentro da gente, que a gente briga com aquilo que Deus está querendo que a gente faça, né? Porque a nossa carnalidade acaba falando mais alto e a gente esquece de escutar a voz do Espírito Santo. E aí ele falou exatamente sobre isso, né? E quando ele falou, ele é muito emotivo, então ele fala em lágrimas, né? Que Deus ministra tanto e ministrou tanto que ele conseguiu enxergar, além de um mendigo precisando de dinheiro, mas alguém que precisava ser amado e daquela forma ele o amou naquele momento, né? E que é isso que Cristo prega e eu vejo que é confirmação realmente de Deus, né? Que nós estamos chegando nos fins dos tempos, onde o amor de muitos esfriaria. E se a gente quer realmente fazer a diferença, nós precisamos caminhar para o caminho do amor. É isso. Amém, pastora. Obrigado pelo acréscimo que você deu aqui na nossa aula, de verdade. Amém, amém, filho. Tô Tamo com junto. saudade de vocês. Também. Um abraço. Um abraço. Alan, pode ativar seu microfone. Ouvindo? Tô ouvindo. Tá, beleza. Vou deixar um parecer pro Leandro aí, Pode falar. num complemento bíblico. Vamos lá. Se o Luiz falou, de repente eu passei batido, porque foram vários textos, né? E eu aqui meditando na minha mente. Eu fui lá em 1 João, capítulo 4, que está escrito assim, a partir do versículo
21, deixa eu ver se é isso, porque eu tô meio no escuro aqui. Ó, tá dito assim, ó, amados, se o nosso coração não nos condenar, temos confiança diante de Deus e recebemos dele tudo o que pedimos, porque obedecemos os seus mandamentos e fazemos o que lhe agrada. E este é o seu mandamento, que creamos no nome do teu Filho Jesus Cristo e que nos amemos uns aos outros, como ele nos ordenou. Os que obedecem aos seus mandamentos, nele permanecem, e ele nele. Do seguinte modo, sabemos que ele permanece em nós pelo Espírito que ele nos deu. É muito interessante porque o que o Luiz está ministrando desde a primeira aula, apesar que eu não assisti ela online, mas eu assisti ela pelo YouTube, né, a questão da religião fora e a religião interna, ou a religião externa e o Deus que vive dentro da gente, e isso é um conflito que eu sempre tive também comigo, até questionei isso com o Luiz, porque parece que o que a gente vê dentro das comunidades não é o que realmente a Bíblia nos ensina, quando você começa a ler. E esse conflito sempre mexeu comigo. O que o Luiz, o que o Leandro, né, passou aí no mercado, na porta com o mendigo, isso eu vivo diariamente. E o Luiz é meio testemunha disso, porque eu já até convidei o Luiz para participar de algumas ações que a gente faz. E eu vivo isso constantemente na minha loja, porque todos os dias bate um mendigo na minha porta. É impressionante o chamado que eu tenho para essa área com morador de rua, com viciado em drogas, com viciado em bebidas. Inclusive, hoje, lá na minha loja, eu tenho um morador de rua dormindo no fundo da minha loja. Porque ele não tinha onde dormir. Eu falei, meu irmão, vem cá, eu vou arrumar um cantinho para você aqui. Você fica aqui, não tem luxo, mas dorme aí. É impressionante isso. E não falo isso para mérito, mas falo isso para a gente conseguir entender o que realmente o Senhor nos chama realmente para o verdadeiro e genuíno evangelho. Às vezes eu fico meditando o que o Leandro pensou, pô, mas se eu der o dinheiro o cara vai beber. O cara vai beber, eu sei que ele vai beber. Só que antes eu sento com ele e não dou só o alimento para o corpo, mas a gente ministra o alimento para a alma, né? A gente tenta ministrar aquilo que realmente o Senhor nos orienta. Que é falar sobre o amor de Cristo, falar sobre o que Cristo, né, pagou naquela cruz um alto preço por cada um de nós, pelas nossas vidas. E depois eu dou o dinheiro, eu abençoo ele e oro por ele. Só que antes de tudo eu insisto, mano, você não quer que eu busque para você uma marmita, você não quer que eu busque para você um lanche, você não quer que eu busque... Aí você já percebe quando o cara não quer o lanche, não quer comer, fala, não, só me dá os R$ 5, só me dá os R$ 2 que eu vou passar ali, eu vou comprar. Eu falei, amém, meu irmão, então vem cá que eu vou orar por você. Dou um abraço muito forte nele, dou o dinheiro para ele, oro, abençoo a vida dele, falo, vai com Deus e que você aproveite esse dinheiro realmente para o seu alimento, para aquilo que você realmente está almejando. Então, Leandro, eu tenho essa mesma concordância que o Luiz tem em relação que a gente não deve dar tudo que a gente tem para todo mundo, porque se você for dar para todo mundo também, você acaba realmente daqui a pouco pedindo. Só que um pouco que você dá, já, assim, já agrada o coração de Deus, porque isso mostra o quanto a gente está com o evangelho dentro de nós, cravado em nosso coração, e quanto a gente está, assim, voltado ao amor ao próximo. Porque se eu não amar o meu próximo, como é que eu posso dizer que eu amo a Deus? Como é que eu não posso me compadecer por uma alma que bate na minha porta e me pede um socorro? Pode estar ele na situação que ele for, e mesmo sabendo que ele vai se drogar, mesmo sabendo que ele vai beber, mas é uma oportunidade que eu tenho para estar próximo desse irmão que está na escuridão, está nas trevas, né? Eu entendo dessa forma. Amém? E essa palavra aqui de 1 João, eu achei muito interessante ela, porque a gente não pode ter essa condenação dentro do nosso coração, porque a gente não deu. Mas a gente tem que estar sempre questionando dentro de nós, será que eu estou fazendo a vontade do meu Pai? Que é amar o meu próximo. Então eu sempre tenho isso comigo e carrego comigo diariamente. Amém? Espero que tenha ajudado aí e tenha agregado e tenha somado aí com o estudo. E se eu sei que o Luiz vai complementar, né, Luiz? Chega lá, isso aí. Amém, mano. Obrigado. Amém. Eu conheço o Alan e realmente é verdade o que ele falou. Tanto é que uma vez eu até
Você lembra aquela vez que a gente foi na casa daqueles caras lá? Sim. Então, eu queria fazer um complemento aqui. Eu desativei os microfones só para não dar interferência, mas se alguém quiser falar alguma coisa, é só ativar aí. Essas 2 aulas, essas 4 aulas, na verdade, essas 2, segunda de hoje mais 2, é um módulo de introdução. O próximo módulo, o tema vai ser o reino dos céus e a igreja da terra. Nesse módulo a gente vê o que Jesus e o que os apóstolos falaram sobre a igreja, e aí nesse início da fala do Alan, sobre a discrepância entre o evangelho e a proposta de igreja pelo evangelho e a igreja que se tem hoje. Então, por favor, se você não assistiu a primeira aula, assista. Se você não conseguiu assistir do começo, assista. Porque isso é uma introdução importante. Aí a gente está acostumado numa religiosidade que é o seguinte: sou cristão quando me converto a um templo evangélico, me batizo, vou nas reuniões 1 ou 2 vezes por semana, não mato, não roubo, se sou casado, não traio minha esposa, se não sou casado, não faço sexo antes do casamento, pago as minhas contas em dias, dou o meu dízimo, pronto. Resumem, diminuam, escarnece do evangelho, diminuindo ele a uma rotina moral e religiosa. Sendo que o chamado do evangelho, o individual, tem o da igreja, que é o coletivo, o chamado do evangelho é muito mais forte do que isso, é um chamado para eu amar o próximo em todos os aspectos da vida, em todos os aspectos da vida, em todas as dimensões, em todas as áreas. É para você amar o seu cliente. Sabe quando você inventa uma desculpa mentirosa para o seu cliente, você peca contra o Senhor. Porque quem ama não engana. É para você amar os seus pais, como Jesus amou. É para você amar os seus filhos, o seu esposo, a sua esposa, como Jesus amou. É para você amar também o seu pastor, como Jesus amou. E para você amar, se é pastor, as suas ovelhas, como Jesus amou. Todos. E o chamado, hoje, da igreja para se converter ao evangelho, tem sido, não em todos, mas em boa parte dos casos, tão pequeno para o amor. Tão pequeno. Eu converso com tantas pessoas hoje que são cristãs há anos e ainda não conseguem enxergar essa consciência de amor que grita, meus irmãos. Será que você consegue entender que o evangelho te chama para amar e acabou? Amar como Jesus amou e fim, ponto final. Tenha coragem, nós que estamos estudando a Bíblia aqui, tenhamos coragem de pregar como ela é. E se pregarmos ela como ela é, ela diz que o chamado para o evangelho é amar o próximo e ponto final. E nessa questão dos mendigos, no meu ponto de vista, se a igreja como coletividade, como instituição, vivesse o amor de Jesus, não haveria mendigo. Só teria mendigo aqueles que querem viver na rua mesmo. Mas não haveria, meu irmão. Não haveria mais... Eu trabalhei em comunidade terapêutica e falta lugar para receber de tanta gente procurando ajuda. Se a igreja brasileira, no geral, encarnasse esse amor, não haveria falta. Uma vez um professor no seminário aqui apresentou os dados que teve um ano que a igreja brasileira, só de dízimo constatado, arrecadou o PIB de Portugal, meu irmão. Aí eu te pergunto,
A igreja brasileira tem amado o próximo? A igreja brasileira tem cuidado do próximo? A nossa igreja, a sua igreja, tem uma visão de transformação social? Qual que é o nosso projeto de igreja de amor para a cidade? Para transformar. Nós vamos estudar os detalhes no próximo módulo, que é o reino dos céus e a igreja da terra. Mas qual que é a conclusão dessa aula? Um dia, uma mocidade de Naviraí aí, um grupo de mocidade, me pediu para escrever uma série de 6 textos para a página deles. E o texto foi No Caminho do Discípulo, o caminho do discípulo. Aí foi No Caminho, o caminho da esperança, o caminho, vários caminhos. Teve uma lá, o caminho e o pecado. A pastora falou, ó, eita Deus, investir nas pessoas, não em templos feitos de pedra. Sabe qual que é o templo de Jesus? É o que a pastora falou, não é o feito de pedra. De pedras mortas. A Bíblia diz que é o feito de pedras vivas. Viva. Mesmo que o templo de pedras mortas às vezes sofra por investir no de pedras vivas. Mas a causa do evangelho é o templo de pedras vivas. Ah, mas como é que o meu templo de pedras mortas vai sobreviver? Meu irmão, e o de pedras vivas sobrevive. Às custas do de pedras mortas. E se o nosso templo, porque eu congrego numa igreja que tem templo, mas se o meu templo, que é de pedras mortas, cuida, realmente se dá pelo templo de pedras vivas, o Senhor vai cuidar daquela igreja, porque ela sabe que aquela igreja cuida do próximo. Aí o que tem de gente... o próximo módulo nós vamos falar sobre a igreja. Mas, ó, eu escrevi assim, no caminho do discípulo, não há pecado que não seja contra o amor. Não há pecado que não seja contra o amor. Porque o amor é o cumprimento da lei. Amém? Quem diz amém, aperta a mãozinha aí. O evangelho te chama para amar, meu irmão. Deus está dentro de você gritando e te chamando para amar. E vamos construir uma geração que entenda que o evangelho é isso. Ô, meu irmão Lucas, fico feliz de te ver aqui. Se você conseguir, mano, assiste o começo da aula na gravada quando eu te mandar. Tem umas partes importantes, tá? Amém, meu irmão. Vou estar vendo sim aqui, tá? Escutando certinho. Muito feliz por você estar aqui. Valeu, alguma pergunta, queridão. mano? Tá tranquilo, irmão. Rapaz, tem um professor aí mesmo, hein? Amém, mano. Obrigado. Glória a Deus, amém. Glória a Deus. Sabe o que é viver em santidade? Alguém, por favor, responda para mim. Eu não quero responder. O que é, numa forma bem rápida, o que é viver em santidade? Segundo tudo que eu li aqui. Responde aí, Leandro. Viver no amor. Frederico, parabéns, Fred. Lucas, o que é viver em santidade? Viver em santidade, eu creio que é viver, tipo, pregando o amor de Deus e vivendo a doutrina. Viver a doutrina. A doutrina do evangelho é amor. Amor. Amor, meu irmão. Que se enraize no nosso coração. Deus nos chama para amar em todos os aspectos da vida. Que a partir de hoje, eu oro para que o Espírito Santo de Deus te incomode cada vez mais. Porque o incômodo do Espírito Santo é como o pai que exorta o filho. E Hebreus diz que pai exorta o filho que ama.
Que o Espírito Santo continue te exortando cada vez mais para abrir os nossos olhos para o amor. Amém. Ô Fred, a pastora quer falar alguma coisa? É, eu vi a mãozinha. Fredzão, Opa, meu tá irmão. aí, Fred? Ô Bruno, Opa! você ora por nós, mano? Alô, seu microfone tá no mudo. Au! Você ora pra gente encerrar? Ô, designa um outro aí hoje, meu irmão. Deixa eu me preparar para a próxima vez. Tá bom, então. Alguém quer orar? Quem quer orar, aperta a mãozinha. Davi, você ora pra gente então, Davi? Pode desativar o microfone, ativar o microfone, na verdade. Perfeito. Posso orar já? Pode orar. Beleza. Senhor Deus e amado Pai, muito obrigado por esse dia, em especial por esta aula que o Luiz nos ministrou. Que o Senhor continue a ministrar os nossos corações, a fortalecer os nossos pensamentos, nossos corações em Ti e que possamos viver em amor, Senhor Jesus. Que possamos não só aprender, mas pôr tudo isso em prática também. Que o Senhor continue ajudando o Luiz, fortalecendo ele e dando ensinamento para ele, para que ele continue repassando este conhecimento também sobre as nossas vidas. Continue conosco, nos abençoando com uma ótima noite de descanso e um restante de semana abençoado. Essa é a minha oração em nome de Jesus. Amém. Amém. Meus irmãos, crave no seu coração. Deus se revela na consciência. E na consciência, Deus revela as suas leis. E lei de Deus é: ame. Ame com amor profundo. Ame como Cristo lhe amou. Amém. Fique com Deus, meus irmãos. Até a próxima aula. Um abraço para vocês. Até. Boa noite. Boa noite. Qualquer coisa, estou no WhatsApp. Falou, meu irmão. Fica na paz. Deus abençoe você, viu? Meu amigo Leandro, obrigado, tá? Tamo junto. Ele me amou primeiro. Valeu, Daniela, um abraço. Pastora, muito feliz por você estar aqui, tá? Um abraço. Em breve a gente vai se ver. Depois eu vou contar um testemunho para você, pastor. Como o cuidado de Deus é real aqui. Deus cuida de mim. Deus cuida dos seus, na verdade. Vou te contar o que aconteceu aqui.